Ficam com esse papinho de inteligência emocional. Me desculpa, esse papinho é bom para vender livro, mas não é a realidade. É porque é mais sedutor acreditar que a gente consegue desenvolver inteligência emocional sozinho e ser feliz sozinho, que os outros não importam. É mais sedutor esse discurso, mas esse discurso não é verdade. A teoria das múltiplas inteligências foi desenvolvida pelo Howard Gardner e o Daniel Goleman veio falar sobre a inteligência emocional e alguns anos depois ele escreveu um livro sobre inteligência social. O Daniel Goleman nunca escreveu literalmente isso que eu vou dizer agora, mas ele dá a entender, de certa forma, que a inteligência social é fruto da inteligência emocional. Aquela velha história de olhar para dentro, de se entender, da autodescoberta, etc e tal, que eles chamam de inteligência emocional, para ter inteligência social. E o que eu explico em todos os lugares que eu falo, eu altero a ordem desses fatores nessa operação. A inteligência social vem antes. Não é que uma é mais ou menos importante que a outra. Não existe inteligência emocional sem a social. Ninguém nasceu de chocadeira. Não existe o ser humano sozinho. Não existe. Não existe. Pá. Brotou do nada e nasceu um ser humano e ele vai desenvolvendo a sua emoção sem nenhuma interferência de outro ser humano. Isso não existe. A inteligência emocional parte da inteligência social. De você entender que o outro é uma pessoa e você é outra. Sensação de individualidade, de grupo, de convivência. Até para você se entender, você precisa entender o outro. Você tem uma identidade porque você identifica que o outro é diferente de você. Não dá para você se conhecer se você não conhecer o outro, se você não ouvir o outro. Você não aprende nem a falar se você não tiver outra pessoa. Se soltarem um ser humano no meio do nada, sem outro ser humano, a gente não sabe nem o que é. Porque o ser humano é um ser social. Se não houver outro ser humano, ele não é nada. Aliás, ele morre. O ser humano não consegue sobreviver. O ser humano é hiperdependente do outro. Então, a inteligência social é a inteligência primordial e é a raiz de tudo. A gente só chegou até a 8 bilhões de seres humanos no planeta porque a gente sabe se organizar em sociedade. Obviamente que boa parte do tempo a gente está desorganizado, mas a gente sabe se organizar em sociedade, em grupo. Aí, depois de tudo isso, que a gente começa a pensar, opa, quem sou eu? Mas antes de tudo isso, quem somos nós? Então, essa visão do Goleman, como eu disse, nunca afirmou com todas as letras, mas de colocar a inteligência emocional antes, na frente da inteligência social, é equivocada. Isso que eu venho trazendo à tona, venho levantando esse debate por esse viés, fico com esse papinho de inteligência emocional. Me desculpa, esse papinho é bom para vender livro, mas não é a realidade. É porque é mais sedutor acreditar que a gente consegue desenvolver inteligência emocional sozinho e ser feliz sozinho, que os outros não importam. É mais sedutor esse discurso, mas esse discurso não é verdade. Quando o cara vai na terapia, ele vai falar que tá cansado da esposa, dos filhos, do chefe, onde vai fazer você sofrer e onde vai fazer você ser feliz. Não importa quantos seguidores você tem, quanto você tem na conta bancária, o que vai te fazer chorar, o que vai te fazer rir, é as pessoas que estão ao seu redor. Ter uma perda de um familiar, de um ente querido, de um amigo, é isso que vai fazer você realmente sofrer, ou que vai te fazer feliz, é a companhia dessas pessoas e conviver, compartilhar momentos de felicidade com essas pessoas. Só que a gente cada vez esquecendo mais disso. Antes da internet, a gente já estava nesse processo de esquecimento disso. Agora, a gente está realmente se desconectando disso. Quando a gente se desconecta disso, a gente se desconecta da nossa essência mesmo, como parte da natureza. A gente faz parte da natureza. Nós, humanos, com outros humanos e com o planeta como um todo. A nossa emoção está diretamente relacionada a outras pessoas. Você pode levar tomar um susto com um trovão, sei lá. As nossas emoções estão relacionadas com outros seres humanos. Nós somos seres sociais.